Pessoal, primeiro, boa noite para todo mundo. Obrigado aí quem te pegou um tempinho aí para participar aqui desse bate-papo. É, Vou me apresentar um pouquinho aqui, fazer um pouco da introdução do papo de hoje. Acho que a ideia é, quem nunca falou de AI nos últimos 3 meses, 6 meses, um ano, né? A gente tem falado desse tema bastante recorrente. E aí o que eu vou trazer aqui hoje é aqueles disclaimers, né, as notas de rodapé. Não é um ponto de vista que eu tenho percebido, um ponto de vista não só meu, mas com base no que eu tenho acompanhado e entendido. Não reflete necessariamente a opinião da escola Aprender Design, mas é a opinião de um dos professores que está aqui também atuando na escola, principalmente no início desse curso do base. Depois vocês podem, enfim, aprofundar um pouco do curso, quem tiver interesse em fazer o curso, enfim. Então, vou começar daqui. Como a Jéssica falou, eu gosto de, durante a aula, a gente, e também quem quiser fazer pergunta pelo chat, quem quiser abrir o microfone também, dar algumas pausas para a gente também vocês fazerem pergunta, tirarem dúvidas ou trazer ponto de vista que complementam o meu ponto de vista. Aqui não é eu trazer a minha verdade, mas trazer o que eu tenho acompanhado e também ouvir também o que vocês têm acompanhado, até as próprias angústias, né? Tá todo mundo nesse momento de AI, quem não tá, tipo, cara, o que que tá acontecendo? Como é que vai ser o processo de trabalho? Como é que vai ser? Como é que designers, desenvolvedores, pessoas de produtos se integram e trabalham de maneira mais inteligente? Então, eu vou fazer aqui uma apresentação rápida minha da minha história, fazer uma introdução do contexto que a gente está vivendo, trazer esse tema polêmico aí, né? Se o nosso processo de design está morto, como é que ele está agora, por que que a gente, de repente, vem fazendo um processo que, de repente, não está fazendo mais sentido. Trazer um pouco do cenário, como é que está o uso de AI em design, quem está mais atento deve estar acompanhando aqui um pouco das pesquisas, sejam pesquisas globais ou pesquisas internacionais. Falar um pouquinho do que eu acho de para onde a gente está indo como, né, principalmente como criadores de produto. Aqui eu estou falando não só como designer, mas pessoas que fazem produtos, né? Então, o negócio está ficando cada vez mais integrado. E aí tem um conceito que eu gosto muito, que eu trago muito na aula do Aprender Design, que é essa ideia do pensamento sistêmico, né? É, Como a Jéssica falou, a primeira etapa do curso ali tá falando sobre pensar, né? E aí quando a gente elaborou o curso lá atrás, a gente já via já um comportamento no mercado, muita gente, cara, ficando muito fera nas ferramentas, ficando muito fera na construção, na execução, mas a gente percebia que faltava uma escola que ajudasse as pessoas a pensarem de maneira mais lógica quando está construindo produto. Acho que talvez esse seja o futuro que está se apontando, mas ao mesmo tempo também o pensar bons produtos faz parte desde quando a gente começou a criar lá atrás, né? A gente não fizer uma coisa que não tenha lógica, não faz tanto sentido. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui, eu vou fazer uma apresentação rápida. Como a Jéssica falou, eu sou o Rogério Pereira. É, Minha vida, além do trabalho como designer, como pessoa de produto, né, minha vida um pouco pessoal, sou casado com a Marquélia, tenho um filho de já 19 anos, né? As pessoas ficam surpresas, mas eu tenho muitos cabelos brancos, então não dá para ficar tão surpresa assim. Já tenho 19 anos já. E gosto de gatos, né? Tem um gato que tem 11 anos, eu tinha dois gatos, um infelizmente faleceu, mas gosto de pets e principalmente de gatos, porque gatos têm uma autonomia que os cachorros não têm. Tenho nada contra cachorro, mas gosto mais de gatos, tá? E aí contar um pouco da minha trajetória profissional, só para vocês entenderem a minha lógica de pensamento. Tô vendo o Márcio Rosa aqui de Brasília, tomara que esteja em Brasília, saudades, estarei aí em julho passando alguns dias com a família. Mas eu sou natural de Brasília, comecei a minha carreira em Brasília, basicamente ali em 2006, fiquei entre 2006 e 2013 trabalhando no mercado de Brasília, principalmente atendendo .gov, né, projetos para o governo. E aí eu brinco acho que foi aí que eu aprendi a ter resiliência para resolver problema complexo graças a essa experiência, cara, porque já atendeu projeto governamental sabe o que eu estou falando, cara. É muito mais difícil, é muito mais complexo, você tem que ser mais resiliente, você tem que ser mais criativo, você tem que ser mais inteligente possível para você conseguir fazer bons projetos para
para governo, dado a dinâmica que é diferente da iniciativa privada, né? Então, foi nessa época que, inclusive, conheci o Márcio, que está aqui dentro da aula. Márcio, obrigado pela presença aí. E, cara, 2014 eu tomei uma decisão bastante difícil. Eu saí da onde eu nasci, comecei minha carreira, onde minha família tá para trabalhar no Rio. Fui morar no Rio, meu filho tinha 6 anos na época, e eu fui ter uma experiência no estúdio de design e estratégia global, que se chama Hilde, tem nos Estados Unidos, teve aqui no Brasil entre 2014 e 2017, e aí foi nesse lugar onde eu consegui ter uma multidisciplinaridade, diversidade de projetos com diferentes segmentos, desde projetos para, cara, segmento de entretenimento até segmentos de setor financeiro. Então, a diversidade de temas aqui nessa época foi muito legal. Acho que foi o lugar onde eu mais absorvi o que a gente chama de processo de design hoje, pesquisa, discover, toda essa parte que a gente faz bastante antes de começar a desenhar o produto, começar a definir o produto. Então, foi bem interessante nessa época. E aí, em 2018, eu venho para São Paulo, onde eu tive a oportunidade de trabalhar na consultoria, que é a Accenture. Alguns de vocês devem conhecer, talvez seja a maior consultoria de serviços, estratégia, do mundo, super grande. E aí, eu acho que aqui nessa fase foi onde eu comecei a unir design com o negócio, né? Porque quando você está dentro da consultoria, não adianta você fazer design per si, só entregar bons produtos, produtos bem resolvidos, se aquilo não se conecta com a proposta de valor do negócio, aquilo não resolve o problema de verdade. Então, acho que nessa época eu comecei a, 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 a ter uma conexão com o mundo real do business. Assim, na época da rede foi muito legal, mas eu estava mais distante das empresas por estar dentro da consultoria. E aí agora, recentemente, desde 2021, eu estou atualmente morando em São Paulo, já na minha segunda fase em São Paulo, e atualmente eu lidero tanto o time de produto quanto o design, né, aqui na Avenue. Para quem não conhece a Avenue é uma instituição financeira para brasileiros investirem e usarem seu dinheiro de forma global. Então, a Avenue foi fundada em 2018, cheguei em 2021 para fundar o time de design. Há um ano e meio comecei a olhar para o time de produto também, e algumas pessoas até me perguntam, Roger, por que você também aceitou esse desafio de olhar para o time de produto? E aí, sempre que eu reflito sobre isso, cara, eu nunca separei design de produto, né? Por isso que eu gosto do nome Product Design, assim, porque design e produto não são coisas separadas, apesar de a gente até ter na indústria hoje carreiras separadas, né? A gente tem cargos separados, aqui eu tenho um time de produto, tenho um time de design, mas cada vez mais é unificar esse pensamento. Tem pessoas com habilidades mais de negócio, tem pessoas com habilidades mais de UX, pessoas com habilidades mais de visual design, então todo mundo no final do dia está construindo um produto, tá? Então acho que é um pouco só para dar um pouco de luz e background meu para vocês. E aí em 2018 eu lancei esse livro, né, que era uma ideia de pegar tudo aquilo que eu tinha aprendido sobre processo de design até então, botar no papel, escrever esse livro num apartamento de 32 metros quadrados no Rio, foi engraçado, né? Não tive nem escritório na época, era uma mesinha e tentando botar essa coisa para fora. Quem quiser ler o livro, cara, fique à vontade para ler. Obviamente, tem muita coisa já que eu discordo desse Rogério de 2018, desse processo que eu conhecia, mas ao mesmo tempo tem uma essência legal, tem umas coisas bem legais em termos de processo, de discover. Na época, eu acho que eu tive o prazer de estar trabalhando com talvez uma empresa onde as metodologias brasileiras aqui estavam bem modernas, então foi muito legal para entender um pouco do processo. Então, quem quiser dar uma folheada, fique à vontade. Não é nenhum best-seller, não ganha quase nada de dinheiro com isso, mas recomendo quem tiver a fim de dar uma folheada. Tá? E aí, eu, apesar de ter essa história no design, e não me considerar um grande escritor, eu gosto de escrever, eu sou insistente, assim, eu brinco que a galera fala, que me acompanha, fala, puta, gosto dos teus textos, eu fico feliz quando eu ouço alguém falando, ou falando que curtiu um texto meu. E aí, cara, eu sou insistente, gosto de escrever. Eu tenho essa newsletter no Substack. Para quem não conhece, o Substack é uma plataforma de newsletter
que tem aquela coisa legal, gostosa do e-mail, né? Chega no teu e-mail antiga, né? Saca? Não é mais aquele negócio que tem que ir lá atrás, recebe o teu e-mail. Então, eu acho bem da hora o modelo de negócio deles. E eu escrevo toda semana nesse Substack, onde eu falo, cara, de vários temas, desde liderança, coisas mais filosóficas, design, produto, UX, tudo que eu gosto de falar, algumas coisas que eu tô lendo e gosto de pensar. Então, aí é um pouco da minha cabeça, tá? Já tem 116 artigos, eu comecei tem uns 2, 3 anos, então adoro. Esse é um projeto pessoal, não tem nada a ver com a minha carreira aqui dentro da Apple, e adoro esse projeto. Então, quem quiser também assinar e receber, também fica super à vontade, recomendo. É, e também para quem tá chegando aqui a primeira vez, essa não é a primeira aula livre que eu dou aqui no Aprender Design, eu já dei uma aula livre há 2 anos atrás, então aqui tem o link também para quem quiser ver, era uma aula que eu estava falando sobre como iniciar a carreira, como iniciar na carreira de Product Design digital, então eu falei um pouco como é que estava o mercado, qual era a diferença entre trabalhar em agência, trabalhar em consultoria, né, tipo, um pouco das minhas experiências ali, então acho que a gente encerra essa parte de apresentação e vamos começar sobre o tema. Então, vamos começar a discutir aqui o tema de hoje, né? O tema de hoje o título pode parecer polêmico, mas não tem nada de polêmico, é mais uma reflexão que eu tenho feito, que eu tenho meio que percebido como está acontecendo no mercado, e aí fica super à vontade, a Jéssica vai me ajudando, quem estiver também trazendo alguma pergunta que a gente possa interromper aqui. Cara, tem um pensamento que eu tenho feito claro, a inteligência artificial, eu fui num evento do Google ano passado e era um dos líderes do Gemini, foi bem legal, a gente conheceu inclusive a sede do Google, eu nunca tinha ido lá, então foi uma experiência muito legal, conhecer onde o Google foi fundado, aquele ambiente meio universitário, bem gostoso, assim, para quem gosta. E aí um dos líderes do Gemini, surpresa positiva. Primeiro que o cara é brasileiro, ele estudou na UNB, Márcio. O cara, assim, tipo, estudou na UNB, líder de engenharia do Gemini, assim, eu fiquei chocado. O cara foi consultor do Nadella na Microsoft, então ele viu a IA acontecer, assim. Então ele falou duas frases que me marcou muito. Um, ele falou que ele é um engenheiro com 25 anos de história, e ele falou assim, cara, são engenheiros com 25 anos de história e eu não tenho noção onde a gente vai chegar. Eu não tenho noção onde a gente vai chegar. Assim, é muito louco o que acontece todos os dias. Saiu até a matéria depois, a Meta foi lá e contratou ele com a peso de jogador de futebol. A Meta levou ele por conta de ser um cara super influente. Só que ele falou uma outra coisa que eu achei muito legal. Assim, eu achei que o cara ia falar super de tecnologia, porque era um engenheiro. Ele falou, cara, a AI, a gente tem que pensar nela como tem um elemento no ser humano que é dado. O ser humano é preguiçoso por natureza. A gente não gosta de apertar botão. A gente não gosta de fazer, de ficar navegando por menus, né, tendo aquela complexidade toda. A gente faz porque é necessário, porque a gente aprendeu. Então, tudo que a gente olhar para resolver aquilo que o ser humano é por natureza preguiçoso, o ser humano tem preguiça de fazer muita coisa, né? Então, como é que a gente olha para resolver esses problemas que de repente a pessoa não quer fazer ou ela aprendeu a fazer, né? Então, é, tem esse dilema, né? Se a AI está tornando a execução cada vez mais barata, e quando eu estou colocando barata entre parênteses, é muito parênteses. Se vocês estão acompanhando o movimento, é, o Uber usou todo o budget do ano com token em 3 meses. Gastou toda a grana de engenharia com 3 meses. Então, assim, tem um lugar também meio perigoso, né? Quanto que tá ficando barata essa execução, né? A galera tem falado muito, nossa, estão demitindo pessoas porque a AI vai substituir. Já tem cálculos em alguns lugares onde a implementação de AI está ficando mais cara do que as quantidades de pessoas que vocês tinham, né? Então, tem muita coisa acontecendo maluca. Então, assim, se ela está se tornando barata, né, ou talvez mais fácil de executar, qual passa a ser o nosso trabalho como designer de produtos digitais, né, se a gente estiver nesse lugar? Então é importante a gente entender, né, como é que a gente lida com esse problema. Então o que a gente tem percebido é que cada vez mais, enquanto algumas pessoas estão mais preocupadas, eu estou bastante empolgado com esse momento, porque, cara, lembra assim. Obviamente, eu sou de outra fase, de talvez a maioria das pessoas que estão na sala. Como eu fazia uma interface, eu ficava apavorado porque eu não sabia desenvolver.
E eu não tinha nenhum ou amigo desenvolvedor. Eu falava, puta, vamos fazer esse projeto comigo. Eu tô com uma puta de uma ideia, prototipei um negócio legal. E olha o momento que a gente chegou. O momento que a gente consegue ter uma ideia e a gente, através de uma caixa de texto, a gente conseguir produzir essa ideia. Isso para mim, cara, é muito legal o que está acontecendo. Então a gente não pode se assustar com a possibilidade de aumentar a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de botar as ideias no mundo. Só que aí a gente começa a ter responsabilidades. Então tem várias ferramentas, tem o Lovable, tem o Replit que eu já usei, tem vários aqui, não vou falar, o objetivo aqui não é falar sobre as ferramentas, mas as possibilidades são grandes. O que me preocupa, claro, é todo mundo vai ter acesso, né? Nem todo mundo vai ter acesso facilitado, as empresas vão ter dificuldades. Tava brincando com um amigo meu que eu fui ter o Photoshop pago, cara, já tava há muito tempo na indústria. Porque, cara, não tinha grana para poder pagar né, pagar uma conta do Photoshop para aprender a ferramenta. Então, a alternativa que eu encontrei naquele momento era dar o meu jeitinho para poder aprender o que eu queria aprender. E vai ser um pouco difícil também, né? As empresas estão passando por esse momento. Então, talvez a maior transformação que está acontecendo no mercado de design, de produto, não seja só a IA criar telas, talvez seja a IA eliminar parte do trabalho que a gente costumava chamar de processo. E aqui, cara, eu vou falar um pouquinho de processo, porque eu também já fui amante do processo, tá? Eu já também gostei de aprender, nossa, como é que faz um processo de cart sort, como é que faz um processo de prototipação XYZ, como é que faz uma pesquisa XYZ. Só que o que a gente tem que refletir aqui é que está mudando como é que a gente chega em resultados que a gente demorava um pouco para chegar, né? Então, a maior transformação não seja só essa parte de, vamos, pô, fica mais fácil criar tela, mas será que ela consegue ajudar a gente no processo de design? É, e aqui o que eu quero trazer de pensamento é que, cara, não vai existir o processo perfeito que faz a grande entrega, né? No final, o que vai importar é o quanto que a gente consegue conectar várias coisas ao mesmo tempo para poder entregar alguma coisa de valor. Então a gente entra nesse. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Posso seguir? Tem alguma pergunta no chat, Por enquanto, Jéssica? não, tudo certo. Ó, beleza, vou seguir. Mas quem quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha também, fica à vontade, tá? Não tem problema não. Não, a gente deixa um pouquinho mais para o final. Então, tem um tema que saiu recentemente, enfim, algumas pessoas falaram bastante, é igual, né, quem é mais antigo vai lembrar. O design tem que codar? Não sei, talvez, depende, né? Eu trabalhei com grandes designers que sabiam codar. E, cara, não tem problema você, como designer, querer aprender a codar. É errado, não é? Precisa? Talvez não. Então vai depender. Então acho que eu tenho um pensamento que eu não gosto de colocar a gente como design dentro das caixinhas. Por que não eu posso fazer isso? Por que não eu posso criar a regra de negócio? Por que não eu posso prototipar? E quando eu estou falando prototipar, eu estou falando para qualquer um. Não é só o design que tem um título de design que pode prototipar. Né? Por que não a pessoa de negócio pode prototipar? Não tem o menor problema. Depende de como a gente trata aquilo, quais são os cuidados que a gente tem. Então, a Genuine, que é a design lead do cloud, nada mais, né? Conectado design do cloud, que é o cloud, é a ferramenta que talvez esteja mais em voga, passou o chat GPT em uso, foi uma das empresas que cresceu, cara, absurdamente. Ela fez uma entrevista para o Lens Podcast, é bem legal esse podcast, inclusive eu recomendo, quem nunca escutou, todos os podcasts são bem legais, assim, sai uma galera bem legal, galera de produto, design, vários temas. Ela deu uma entrevista pro Lenny ali, falando um pouquinho sobre o processo de design tá morto. Claro que normalmente quando a gente vê o título, a gente fala, nossa, como assim? O processo de design tá morto e agora? O que eu faço? Fudeu. Deu problema, não vou ter mais emprego. Cara, não é isso, assim, a crítica que ela faz é bem pertinente, porque, assim, não adianta a gente se apegar ao processo que a gente fazia até então, sabe? Se as possibilidades de construção elas estão aí, por que que a gente precisa fazer o mesmo processo? Por que que a gente não se abre para testar o mesmo processo, né? Para testar um processo que talvez faça mais sentido, né?
E aí, quando eu olho para o processo, esse é o processo que talvez esteja lá no meu livro, por isso que talvez vocês, quem leu ou quem leria, encontraria um pouco desse processo, que talvez a gente possa até olhar ele de uma maneira mais linear. Então, puta. E aí depois eu comecei a ficar com a birra do processo, porque na cabeça de muitas pessoas parecia que era linear. Roger, eu tenho que fazer pesquisa primeiro, depois eu só faço wireframe quando tiver a síntese do conhecimento da pesquisa, depois eu prototipo para depois testar com o cliente, com o usuário. Eu, desde o início, eu já comecei a questionar esse processo, né? Às vezes eu estava trabalhando com um time e a gente sentava no D1 do projeto e a galera me perguntava, sempre pergunta o mais velho da sala, é foda, assim. Ser líder é difícil. E aí, o que que a gente faz? Qual é o primeiro passo? Cara, vocês conhecem o produto? Vocês usam o produto? Usam. Então, desenha tudo que tá na tua cabeça que você gostaria que fosse melhor. Isso é um processo. Você pode começar pelo desenho, pelo que está na tua cabeça, porque que acredita que é bom, né? Então, não tem esse processo linear. Mas se a gente fosse considerar que esse processo é linear, a gente conseguir fazer pesquisa, sintetizar nosso conhecimento, fazer o wireframe, fazer protótipo, teste, desenvolvimento, eu tenho percebido que um novo processo é o que está mais na minha cabeça, que ele pode ser assim: eu tenho um problema, eu posso trocar uma ideia legal com o Lovable ou com o Figma Maker de qualquer coisa, e eu já posso sair com um protótipo super funcional, cara, e convidar um cliente para fazer um teste. Olha que do caralho. Quanto tempo que a gente passava fazendo tudo isso para botar o cliente na frente e a gente testar e falar, putz, esse produto faz sentido, não faz sentido. Então isso aqui, a gente ganha um valor que é o que está maior aqui de valor, galera, não é o processo, é o aprendizado que está aqui por último. Esse é o maior valor que a gente ganha dentro de um processo novo. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Quanto mais rápido o aprendizado, melhor a gente elimina aquilo que não faz sentido, né? Melhor a gente tira da frente aquilo que não faz sentido, né? Eu lembro quando eu fui trabalhar na Rio em 2014, e aí aquela pergunta meio inocente quando você chega num lugar novo, né? Cara, por que que a gente faz produtos muito bons aqui? Aí eu lembro que uma pessoa que trabalhava comigo falou um negócio que eu achei muito legal. Ele falou, que a gente testa muito, a gente experimenta muito. Então a gente elimina aquilo que não funciona rápido, né? Porque às vezes a gente tem a nossa ideia, a gente prototipa, a gente se apega e vai até o final. Quanto mais a gente experimenta rápido, mais a gente aprende mais a gente elimina aquilo que não faz sentido, né? Então, eu tenho pensado um pouco sobre o processo ser um pouco assim. Alguém tem algum comentário sobre tá vivendo algum processo parecido com esse, ou entendeu que tem um benefício maior, entendeu que tem um risco maior, que queira compartilhar, queira abrir aí o microfone e compartilhar, ou experiência recente, foi, puta, cara, isso aqui adiantou muito a minha proposta de valor, adiantou muito eu botar o produto no ar. Se tiver alguém que queria ouvir, Eu queria falar um pouquinho. Estão me ouvindo? Oi? falarem, Oi, estamos aí. prazer, tudo bem? Tudo bem, Eu estou num mundo um pouco diferente do gráfico, eu tenho um estúdio de design focado no mercado de casamentos. Então é bem legal. específico, mas o grande questão do meu negócio é que hoje eu preciso ensinar o meu cliente o processo, né? Sim, Então, sim, é um pouco mais complicado, porque a gente está falando aqui uma teoria em que a gente está falando para designers, né? Que entendem, que fizeram uma graduação, que estudaram sobre aquilo. Agora legal. imagina no mundo da IA, né? Em que é muito fácil pegar aqui qualquer ferramenta e gerar uma imagem, e eu conseguir explicar para o cliente que aquilo não é adequado para um evento que é social, que não tem uma questão mercadológica em cima daquilo, e que teve todo um processo para chegar em uma outra coisa que estava na minha cabeça e que talvez não está na cabeça dele. Então, eu acho que essa teoria que você está remontando, né, do aprendizado, fez muito sentido aqui na minha cabeça. Porque realmente, Legal. não importa quem é a pessoa, né? Se a pessoa estudou para aquilo ou não, mas se a Total. gente tira da frente realmente o que não faz sentido para ela, a gente está aprendendo mais rápido e resolvendo mais rápido aquele problema. Sim, sim. Então, trazendo assim, não só para quem é profissional, mas eu acho que o cliente também tá dentro desse ecossistema novo, né? De como a gente faz para explicar para o cliente como usar IA
para que a gente chegue Legal. no melhor resultado de design. Legal. Muito maneiro seu ponto de vista. Você acelera também a velocidade de quem conhece menos daquele processo, né? Porque você bota essa pessoa mais rápido na conversa. Acho que isso é muito legal. Fala, Douglas. Tô tímido, então vou falar pouco. Uma, hoje no CDO do Nubank, né, o Ita, ele compartilhou uma coisa muito interessante sobre os designers estarem fazendo mais coisas de engenheiros e de negócio, e os engenheiros estar fazendo mais coisas de designers e também voltado a negócio. Eu vejo que com Legal. essa evolução em relação à IA, todo o gargalo que a gente tinha, que era um processo um pouco moroso para a gente poder validar ou então enxergar lá na ponta, meio que está desaparecendo aos poucos. Então as áreas estão se aproximando mais e, Legal. consequentemente, nós, como os designers, a gente está eliminando todo aquele processo, querendo ou não, que era uma carga cognitiva que a gente tinha que gerar até montar opções para poder tá testando mais rápido e errando mais rápido. Então, esse Sim. corte assim, que a IA dá pra gente, acho que é muito vantajoso. Atualmente, estou aprendendo a lidar com isso. Eu confesso que era um pouco apegado a processos, né? Fazendo merchan aqui, entre aspas, mas acho que com a ideia do nível de possibilidades ali que eu aprendi durante o curso, né? Do base, Legal. conciliado com a IA, acho que eu vejo 1 bilhão mais de oportunidades agora com a IA ali me auxiliando do que antes, só Legal. ligado ao processo. É Sim. isso. E tem outro elemento também que eu acho que é legal assim, a gente continuar aqui, é que por as pessoas não conhecerem e a gente ter que gastar um tempo grande no processo, gera um elemento que é desconfiança, até você gerar confiança da qualidade daquilo que você está trazendo para a mesa para discussão, sacou? Então você fica quase que tipo, é o que a gente brincava, a gente ficava muito tempo no calabouço para trazer o negócio para as pessoas conseguirem entender. E aí fala, puta, faz sentido, né? Pô, esses caras são legais, eles trazem as coisas bem, faz sentido, né? E aí esse tempo diminuiu, cara, assim, sei lá, você tem uma discussão, você rapidamente traz várias pessoas que de repente não são da área, as pessoas conseguem entender, porque eu brinco que designers têm os maiores poderes dentro dos ambientes corporativos, que é conseguir ilustrar as conversas. Eu brinco, eu falo, eu sou mais um ilustrador de conversas do que um designer de produto. Eu ilustro as conversas que vão fazer os produtos fazerem sentido. Então, muito massa. Sim, sim. A gente também diminuiu aquela questão de tipo, putz, eu gastei horas trabalhando nisso, então agora É, aquela questão de ideia 50 centavos a bacia faz mais sentido agora, porque você pode ter uma ideia, testar e fazer isso boa, repetidas vezes. boa. Então, continuar aqui. Então, acho que até conectado com o que. Ah, Mariana, quer falar? Antes da gente continuar? Oi, Rogério, boa noite. Eu tenho uma Né? dúvida até sobre o slide anterior que você mostrou. Uhum, Eu recentemente eu fiz um processo muito parecido com esse e eu tive uma questão que quando eu fui mostrar esse protótipo eu sou PD, né? Então quando eu fui mostrar esse protótipo para o time de negócio, uhum, eles ficaram muito focados não em como eu estava resolvendo o problema, não como eu estava propondo a resolução do problema, mas na tá. questão, por exemplo, não tem o DS, os componentes, isso não tá. Uhum, Então, eles focaram muito, como eles não têm uma visão, às vezes, de design, como a gente que consegue, às vezes, abstrar algumas coisas, eles precisam ver, né? Eu uhum, percebo isso, então o protótipo funcional ele ajuda nisso, né, com a IA, uhum. mas eles acabam focando às vezes em algumas coisas que não são relevantes naquele momento para a gente tirar os aprendizados, sabe? E aí eu, Legal. eu fico muito conflituosa em relação a isso. Acho que esse é o meu ponto. Mari, esse tema que você está trazendo não é novo, assim, eu sempre vivi, né? Quando na época que eu levava, por exemplo, wireframes para os clientes falavam, pô, mas tá tão preto e branco, por que que não tem vida, né? Então, assim, eu acho que aí é a nossa capacidade de conseguir setar a expectativa do que a gente está discutindo naquele momento, saca? Acho que a gente tem que ter esse cuidado, assim, cara, o que que a gente está conversando aqui hoje e tudo mais, para que em cada momento a gente vai tomando, dando lente para aquilo que importa naquele momento. Então, cara, a gente está discutindo regra de negócio, mesmo que seja ilustrativo, vamos discutir regra de negócio. A gente está discutindo tom de voz, vamos discutir tom de voz. A gente está discutindo fluidez da experiência. Então, assim, eu acho que
o segredo de fato é setar a expectativa, tá? Eu sempre faço muito isso. Cara, o que que a gente está discutindo? Eu tenho uma brincadeira, então, o pessoal fica zoando aqui. Toda reunião começa, o que que a gente vai discutir, o que que a gente não vai discutir. Porque eu odeio entrar na reunião com expectativa quebrada, entendeu? Porra, já imaginei que a gente ia falar sobre fluxo X. Não, não era sobre fluxo X. A gente alinhou a expectativa, vai falar sobre isso e a gente não vai falar sobre isso hoje. Beleza? Você seta a expectativa. Funciona 100%, Mariana? Não. Seres humanos são seres humanos. As pessoas esquecem, elas têm memória seletiva também, entendeu? Mas eu acho que é isso, é conseguir setar a expectativa para a discussão. Não sei se eu te respondi, tá? Boa, Vamos legal, continuar. valeu. Boa. Continuando aqui, então, acho que conectado um pouco com o que o Douglas falou, o que a gente começa a ter de movimento? Antigamente o gargalo era produzir, foi o que o Douglas falou, cara, demorar um pouco para produzir, nossa, muito tempo, gera desconfiança e tudo mais. Mas tem um novo gargalo agora, galera, que é pensar, né? Porque produzir virou muito rápido, a gente pode cair na armadilha de não ter um pensamento profundo. É, aí as pessoas perguntam, pô, mas isso é o desafio do design do futuro ou é o desafio do designer all? É o desafio do design sempre. Mas às vezes a gente se confundiu que nosso papel era só criar telinhas bonitas. A gente tinha que ter um pensamento super profundo ali dentro do produto. O que parece ser um problema do design do presente barra futuro ainda é um problema do design do passado, tá? Então, só para deixar vocês um pouco mais confusos, essa é a ideia mesmo. Então, assim, pensar que está, inclusive, conectado, né? Quando eu comecei a montar o curso junto com o Gustavo aqui na Aprender Design, eu falei, cara, eu quero trazer isso, quero trazer a complexidade que é fazer produto digital, né? Não é, tipo, não sei se tem alguém do iFood aqui, o designer que trabalha lá no iFood, que, de repente, trabalha na parte de entrega. Se ele estiver preocupado só com o cliente final, você acha que ele vai fazer um bom produto? Ele tem que entender o restaurante, ele tem que entender o entregador, né? Tem que entender todo o ecossistema que está dentro do processo ali. Então, o desafio que ainda perdura dentro do processo de AI é a gente conseguir ter um bom pensamento, né? E aí eu vou trazer um pouco só do cenário, como é que tá. Desculpa quem já teve acesso à pesquisa e deu uma lida na pesquisa, mas eu queria trazer aqui para vocês como é que está o cenário. Eu peguei uma pesquisa de referência do lugar que eu gosto, só para trazer como é que está um pouco o caos de experimentação de AI, né? Assim, não tá. A gente já tem aqui na empresa de trabalho na Avenue, cara, tá todo mundo testando, tá todo mundo experimentando, então o momento está caótico e é para ser caótico mesmo. O desafio vai ser quando a gente começar a se organizar, entender quais são as ferramentas, quais são as ferramentas para o uso correto também, porque tá uma loucura, né? Às vezes a galera usa cloud para fazer as coisas mais simples, de repente você pode ter sei lá, um Gemini que faz aquele trabalho mais simples. Então a gente tem que tomar ciência também do que tem de ferramenta e como é que está o uso de ferramenta. Então, tem essa galera aqui desse site que a galera fez essa pesquisa no ano passado e tem essa pesquisa esse ano também. Acho que vale a pena vocês acessarem. Primeiro que o site é muito lindo. Eu nunca vi um site de pesquisa com resultado de pesquisa super lindo de navegar, gostoso, cara. O conteúdo bem montado, a navegação bem montada. Então, tem um baita bom gosto que tem desse produto. Mas eles fizeram uma pesquisa esse ano e o ano passado também. Eu não lembro se eles fizeram em 2024, não vou recordar, mas eu acompanho os dois últimos anos, que mostra como é que nós designers estamos evoluindo em relação ao uso de ferramentas, a nossa parte de craft, né, que é o nosso ofício de fazer design, e como é que os times estão colaborando, se integrando e utilizando dentro da empresa. Então, eu trouxe aqui alguns dados para compartilhar com vocês, mas acho que vale a pena ler a pesquisa na íntegra. Eu demorei mais ou menos uns 45 minutos a uma hora para ler a pesquisa toda com calma e tal. Então, quem quiser ler, eu super recomendo a leitura, tá? Deixa eu só. Beleza. E aí, aqui, só para trazer algumas curiosidades da pesquisa que eu achei bem interessante para compartilhar, é que, cara, o negócio já está dado. Quem tava com aquele medo, nossa, não vou usar AI, como assim? Sou saudosista, vou fazer tudo, né? Nenhum trabalho eu vou testar as possibilidades. A gente
Tem casos, eu já ouvi também casos, tanto aqui na empresa quanto em outros lugares, casos de engenheiros que se recusam a codar com AI. Assim, tipo, isso é sério, tipo, se recusa, porque de repente gosta da essência, etc. e tudo mais. Eu respeito a opinião, mas, cara, tem vários tipos de comportamento dado, né? As pessoas ainda estão entendendo, é normal a gente ter esse momento meio de confusão mental, vamos dizer assim, né? Todo boom acontece isso. Aconteceu quando teve o boom da UX no Brasil, todo mundo queria ser UX. Caralho, eu vou fazer um curso de pesquisa, vou ser um UX. O que é UX? Nem sei mais ou menos o que é, mas eu vou fazer um curso e eu vou virar. Teve o boom da pandemia, onde o mercado cresceu muito, teve muita vaga, muita oportunidade, e agora a gente está vivendo o boom da AI, galera. Então, assim, quem quiser escolher essa carreira, é isso. A nossa carreira é legal por conta disso, então tá o tempo inteiro mudando. Então, aqui nessa pesquisa, 91% dos designers já usam AI pelo menos uma vez por semana. E aí é engraçado, ó, o ano passado era 54%. Então, viu que o negócio está andando, a desconfiança foi diminuindo. Mas tem uma coisa legal, que é o número que mais me interessou aqui, que é a média de ferramentas para o design saltou de 3 para 7. Então, assim, quer dizer que, cara, a gente está testando tudo que aparece. Quem tem condição de testar na empresa, testa na empresa. Quem tem condição de assinar, inclusive eu tenho que ver quanto que eu estou gastando com a AI. Tipo, cara, o Cloud, GPT, eu vi que eu tava com os dois assinados, sabe? Então, assim, a gente meio vai testando, ou de repente assina uma ferramenta de criação de imagem e tudo mais. Então, eu acho que é normal, tá, pessoal? Esse momento de experimentação mais caótico, que vai acontecer um momento de consolidação, né? Vai acontecer um momento de consideração pelo bem ou pelo mal. Pelo bem, ferramentas que fazem sentido vão se posicionar, pelo mal vai ficar muito custoso, as empresas e as pessoas vão ter que tomar decisão. Não vai dar para ter duas, três ferramentas ao mesmo tempo. Então, acredito que a gente vai partir um pouco para esse caminho, tá? E outro dado interessante também, que eu acho que é legal, que... Vou só ver aqui, porque tá dando um delayzinho, né? Ah, tá. Uma outra coisa interessante que eu tenho visto e acompanhado é que já é uma realidade também designers fazerem código através da AI, claro, e está começando cada vez mais a acontecer de designers conseguirem ter a capacidade de botar alguma coisa em produção. Isso é um avanço legal, tem que tomar cuidado, a gente ganha um superpoder como designers também, mas a gente tem que tomar cuidado com segurança da informação, com questões mais sistêmicas, né? Que aumentou o poder, aumentou a responsabilidade. Então, aqui, por exemplo, na empresa, a gente já está estudando, cara, como é que eu consigo fazer com que os designers do nosso time consiga colocar em produção, claro, conectado com o time de engenharia, seguindo um processo que está respeitando os processos de segurança da empresa, mas fazer ajustes pequenos no produto. O produto já está no ar, de repente um designer do time descobre lá, puta, eu acho que deveria ser melhor esse fluxo, deveria ser melhor essa redação, deveria ser melhor esse processo. Por que não? A pergunta que eu faço para vocês é por que não? Eu acho que essa é a parte legal que está acontecendo com esse momento de AI. A gente poder imaginar que, cara, tá tudo bem. Eu, como designer, consegui colocar alguma coisa em produção. A gente consegue colocar projetos pessoais usando AI, mas dentro das empresas existe um cuidado que precisa ter no processo normal, que é a mesma coisa que eu falo, por que não o engenheiro vir prototipar se eu já tenho meu design system conectado com a minha, todo conectado de maneira inteligente dentro, usando AI, por que não uma pessoa de produto, ou por que não uma pessoa de negócio poder prototipar uma ideia e discutir. Então a gente tem que estar aberto a esse tipo de discussão. Claro que a gente vai chegar em vários caminhos importantes que eu vou ainda abordar aqui, tá? Então, qual que é o racional aqui? É que a inteligência artificial, ela não vai substituir o design que sabe o que está fazendo. Ela vai acelerar. Não só o design, qualquer criativo que sabe o que está fazendo vai acelerar. O Gemini, por exemplo, fez uma campanha, inclusive em Nova York, que eu achei muito legal, que eles estavam estimulando pequenos produtores musicais a usar o Gemini para acelerar o seu processo de composição e produção musical.
Olha que legal. Você conectar a AI para ajudar pessoas que têm uma ideia a fazer aquilo acontecer. Porque de repente hoje ela tem mais recursos, né? Então, assim, eu vejo a AI quase com a extensão da nossa capacidade produtiva e criativa, tá? Então, saber o que a gente está fazendo com aquela ferramenta vai só acelerar o nosso potencial. Então, por isso que eu acho que esse lugar é o lugar onde a gente tem que estar olhando. E sim, tem o risco de deixar para trás quem sempre dependeu do processo, né? Porque de repente ainda não tem um fundamento da construção tão desenvolvido. Então, um pouco disso que o Douglas comentou ali, puta, eu tô com um pouco de dificuldade, que é só pegada ao processo, etc. E aí, Douglas, sempre eu fiquei pensando nisso. Eu falei, puta, o processo serve para organizar um pensamento ou serve para terceirizar, às vezes, nossa falta de, sabe, de profundidade? E às vezes pode ser isso, cara, e tá tudo bem, normal. Principalmente quando a gente tá começando a carreira. Eu lembro que eu tinha esse, nossa, não, deixa eu usar aqui o processo de UX que o Jacob Nielsen desenhou. Se eu seguir, vai dar tudo certo. Não, aquilo não me garante se eu usar o processo. Se eu não desenvolver meu racional, se eu não desenvolver meu pensamento crítico, se eu não desenvolver minhas habilidades é, de narrativa, de curadoria, etc. Então, o que a gente tem que pensar aqui como designer, o nosso fundamento está forte, a gente está estudando o nosso fundamento como designers, como pensadores e tudo mais. É isso que vai continuar dando relevância para nossas carreiras. Porque no final do dia, o ferramental, cara, é super gostoso. Adoro sentar e prototipar artesanalmente, adoro sentar e escrever. Eu não escrevo usando AI, eu uso AI para processos que fazem sentido. Porque eu não quero substituir o processo de sentar e escrever o que está na minha cabeça, né? Porque é um processo criativo. E design também é um processo de você estar pensando uma solução de forma criativa. Só que a gente tem que ter a capacidade de falar, puta, qual é o momento que eu uso? Qual é o momento que eu acelero a conversa? Qual é o momento que eu valido uma hipótese rápida? Qual é o momento que eu testo mais possibilidades? Qual é o momento que a AI critica o meu pensamento criativo, o meu pensamento estratégico dentro daquela solução, né? Então aqui acho que tem esse lugar onde a gente pode se apropriar e fazer com que a gente consiga ter pertencimento dentro desse processo, tá? É, e aí tem esse conceito, eu tinha visto esse conceito em algum lugar e eu gostei, eu tomei emprestado, inclusive eu escrevi um artigo dentro do meu Substack falando um pouco disso, né? Dessa ideia do desenhar não só a interação, mas desenhar a intenção que eu quero ter. Porque que é uma viagem, basicamente a viagem seguinte, é, hoje, hoje a gente navega dentro dos aplicativos, dentro do site, a gente vai lá e a gente, né, a gente interage, que é a palavra interação. A gente vai lá, a gente busca alguma coisa, a gente usa o nosso poder cognitivo para, como se a gente estivesse conversando com alguém. Ah, eu queria buscar um produto, queria fazer tal coisa, eu clico no botão. Só que eu estou imaginando que o futuro ele vai proporcionar a interação de uma maneira um pouco diferente. Por quê? Porque esse processo que a gente faz hoje de navegação, navegar e fazer, onde a gente está usando nossos recursos cognitivos, por que a gente precisa fazer? Por que o sistema não faz pela gente? Sendo que a gente pode conversar com o sistema. Então, nosso papel como designer passa a ser não só escolher como uma tela vai para outra, como o fluxo acontece, mas passa a ser, cara, qual que é a história, qual que é a narrativa, qual que é a intenção que eu tenho com essa jornada, com esse fluxo, com esse serviço que eu estou tendo, né? Então, é um caminho que eu imagino para onde a gente vai. E aí a gente continua tendo um poder, a gente continua ganhando ainda mais camada de responsabilidade. Então, eu gosto muito de pensar nessa lógica aqui, quando a gente olha para o design per si, quando a gente olha para execução, a gente está pensando, cara, como eu desenho a melhor tela? Como eu desenho a melhor tela? Como é que eu organizo? Como é que é a lógica dessa tela? Quais são as informações? Como é que ela pode estar organizada? Quando a gente vai aumentando
o contexto para o design de experiência, no início era só desenhar telas, né? A gente até brinca que eu odiava quando alguém fala, não, tem um menino ali que desenha as telas. Aí você fala, puta, mano, sério? Vamos lá, vamos desenhar as telas. Você desenhar, você executar. Aí você passa a ter um pouco mais de importância, que você vira o design de experiência, que é como desenhar a melhor experiência dentro daquelas telas. Nossa, vai ficando mais importante. Você ganha até o espaço na mesa lá que a gente tanto pediu. E tem o momento que a gente chega, que é o design de intenção, que é qual comportamento eu quero gerar com aquilo que eu estou entregando. Então, olha que legal, a nossa carreira, ela não está se diluindo. Na verdade, ela tá ampliando o potencial que a gente tem. Claro que a gente tem que adquirir outras habilidades para poder continuar fazendo parte dessa trajetória que é muito legal. Lembrando que, tipo, design digital, cara, no Brasil tem talvez 30 anos, né? Então, assim, design digital é muito novo, a gente tá todo mundo entendendo. Não é uma arquitetura que tem mais de 100 anos, que todo mundo já sabe quais são os princípios, quais são os principais parâmetros e tudo mais. Então, o design de intenção passa a gente conseguir pensar em coisas que era o que a gente, de repente, não pensava por estar dentro de um contexto, às vezes, mais encaixotado. A gente vai só ampliando o nosso valor e a nossa proposta aqui, né? E aí, o que eu acho que é negável que, cara, AI vai gerar interfaces para a gente. Tá muito legal, gera num nível de qualidade que é absurdo, né? Claro que a AI, ela é estatística, totalmente. Ela vai pegar todas as boas práticas de tudo, de qualquer lugar, e montar uma coisa lógica de acordo com o teu prompt, de acordo com o teu pedido, de acordo com a tua orientação, de acordo com o teu pensamento ali. Mas aí tem umas coisas que são legais quando a gente está desenhando produto, que não é só camada de interface, é que se a gente não ocupar o espaço humano conectado com a interface, a gente não consegue resolver é, coisas que são mais profundas. Então, por exemplo, se a gente deixar só AI, a gente tem dificuldade de entender qual que é o problema que a gente quer resolver, qual que é o comportamento que a gente quer incentivar, qual que é o trade-off que faz sentido dentro das decisões que a gente tem. E o mais importante que eu tenho achado mais difícil, acompanhando o que está acontecendo aqui com o time em todos os lugares, é o que a gente não deve construir. Porque entende que como ficou mais fácil de construir, não aumenta a possibilidade de construir coisas. A decisão agora mais difícil vai ser o que eu não devo fazer. Porque o mar de possibilidades tá na mão. Então, assim, essa pergunta para mim é de US$ 1 milhão. Cara, o que eu não devo construir? Porque não faz sentido, não faz sentido para a minha história, não faz sentido para o meu cliente, não faz sentido para o meu contexto. Então, tem uma série de complexidades aqui que são super importantes a gente colocar dentro dessa equação. Então, o designer ele começa a trabalhar e atuar de maneira mais próxima, que eu tenho chamado nesses 4 itens aqui. Direção, para onde o produto pode ir, né? Qual que é a direção criativa, né? Até eu pegando emprestado um pouco do termo de diretor criativo de agências de publicidade. Qual que é a intenção que eu quero com aquele processo? Qual que é a narrativa que eu quero que aconteça? Então a gente começa a pensar, cara, quase como roteiristas de experiência. Eu acho isso muito da hora. Talvez possa ser um pouco mais assustador no início, mas se a gente refletir de maneira pé no chão, isso a gente sempre teve que fazer. Se a gente não estava fazendo é porque de repente a gente não tinha entendido que esse espaço era um espaço que a gente poderia ocupar. E é natural, a carreira é nova da pessoa. No início eu achava que eu era o criador de tela, depois que eu comecei a entender, cara, o que eu faço não é isso, o que eu faço é uma história, é a marca sendo representada, o que eu faço é muito importante, mesmo que as pessoas não entendam que é muito importante, eu era só o teleiro que estava fazendo ali, botando alguma coisa em produção. E esse lado estratégico, que eu acho que é super importante, as pessoas confundem o estratégico. Eu brinco que as pessoas acham que o estratégico e a execução são coisas que estão super distantes. Na verdade, não.
Na verdade, a tua execução pode ser a estratégia da tua companhia, da tua empresa. A grande execução de um sistema de atendimento pode ser a melhor estratégia para tu ser reconhecido como a melhor empresa que atende os clientes. Então, estratégia, ela não é diferença de prioridade. Ela é uma escolha que você faz porque faz sentido para o valor que você quer capturar, sacou? Então, assim, você pensar na tua estratégia com o produto é super, super, super relevante. Então, esses 4 itens, direção, intenção, narrativa, estratégia, parece ser uma coisa do futuro, pessoal, mas na minha visão, não. Na minha visão aí só faz a gente cair nesse lugar, que eu acho legal. Fala, puta, legal, aumentei minha capacidade, mas o meu pensamento, a minha narrativa, a minha intenção, a minha direção do produto, cara, continua sendo importante. Eu acho que ela só está ajudando a reforçar esse momento. Então, eu particularmente estou muito feliz com esse momento. Vou dar até um depoimento pessoal aqui. Eu já estou liderando um time de design já tem um tempinho. Obviamente, conforme você vai aumentando o teu tempo no mercado, obviamente hoje eu estou menos no dia a dia desenhando o produto ali, desenhando a tela final, tem time para fazer isso. Mas o momento que é aí atrás me proporciona eu voltar a fazer aquilo que era que eu mais era feliz quando estava começando a minha carreira, que era estar ali prototipando, pensando, cuidando daquela criança que estava sendo criada. E agora, cara, tá me permitindo voltar a fazer isso, mesmo com as milhares de agendas e responsabilidades que eu tenho como uma pessoa que lidera o time de produto. Isso é muito legal, né? Não tem mais, não preciso ter fronteira para poder fazer tanto meus projetos pessoais como os meus como projetos dentro daqui da Evna, tá? E aí eu vou fechar aqui no penúltimo tema antes da gente. Alguém quer tirar alguma dúvida? Quer trazer algum ponto aqui? Complementar alguma coisa que eu falei? Discordar também? Fique à vontade, tá, pessoal? Não estou aqui como nenhum dono de verdade nenhuma. Acho que eu vou falar bem rapidinho, boa noite. Eu acho que a IA é muito interessante, eu acho que acelera todo esse processo. E aí, uma opinião minha e o medo mesmo, tá? Eu acho que vai deixar de formar muita gente boa, assim, no sentido de não ter repertório, sabe? Então, quando a gente vai fazer um prompt, ou quando a gente vai tentar fazer uma interface, a gente Pô, sabe, por exemplo, onde buscar, quais são as referências, o que a gente está visualizando. Então, eu acho que deixar esse pedaço de repertório, eu acho que é uma perda muito grande, assim, para júnior, para quem está começando, e aí é um medo do não, que vai medo. virar mesmo, sabe? Faz sim, eu também compartilho, tá, Márcio? Do mesmo medo, porque eu acho que se a pessoa perde alguns fundamentos, ela perde o senso crítico de julgamento, de curadoria, né? E isso que você está falando eu acho que tem muita relação que eu estava vendo a pesquisa que eu achei muito maneira, assim, uma pesquisadora lá do Vale fez uma pesquisa com pessoas usando algumas tarefas com AI e pessoas usando tarefas de maneira mais cognitiva. E ela criou um conceito que eu achei da hora, que ela chamou de débito cognitivo que as pessoas estão tendo. Por exemplo, hoje eu, por exemplo, eu não presto mais atenção muito nos lugares quando eu estou dirigindo, porque eu estou terceirizando aquilo para o Waze. Ou calculadora, que a gente não usa muito tempo, calcular na cabeça, porque a gente está terceirizando. Então, vai acontecer também muitas atividades, se a pessoa não estiver indo para academia fazer design, saca? Tipo, ir para academia fazer design, que é exercitar a memória daquela atividade, você vai realmente perdendo o fundamento. Eu também tenho esse medo de quem tá adentrando agora na carreira, né? Tem que tomar esse cuidado mesmo. Só para complementar, interessante o que o Rosa falou, que eu não lembrei o primeiro nome, desculpa. Tem um professor de um curso aí, não vou falar, mas bem conhecido. Ele tem um artigo muito interessante falando sobre os designers que estão entrando deveriam utilizar menos IA, tipo, para justamente aprender os fundamentos. O artigo é Legal. bem interessante ali para as pessoas que estão entrando no mercado firmar os fundamentos. Eu acredito que futuramente, depois que todo o hype, digamos assim, passar e aí for mais casual assim no dia a dia,
Vai existir Uhum. um movimento que eu já tô vendo surgir no LinkedIn, que é aquele lance do cara de AI e o cara que consegue realmente construir uma experiência. Porque bom gosto é relativo, mas eu acho que uma experiência bem feita é que nem um design bem feito. Você acaba não percebendo, Ah, mas o valor fica ali implícito, querendo ou não. sim, sim, faz sentido. Pô. É, vou pegar aqui, e aí, a gente abre um finalzinho para perguntas. Tem uma, na matéria que eu dou no curso, eu trago a matéria focada nesse conceito aqui do pensamento sistêmico. Eu acho que esse pensamento sistêmico tem até um livro, depois eu posso botar aqui no chat aqui, que eu acho bem interessante, que ele conecta essa ideia do pensamento sistêmico, ela vai do não só a gente fazer UX design, porque assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente passou um tempão se apegado a ser o grande defensor do usuário. Isso era legal, era e é legal. Só que a gente entrou num túnel bem perigoso, que a gente ficava defendendo o usuário sem entender todos os outros contextos ao redor, sacou? Isso, cara, mania super, super perigosa. Porque aí a gente começa a entrar, olha lá os românticos, olha lá os advogados do usuário, mas não entendeu o contexto de negócio, não entendeu o contexto regulatório, não entendeu tendências tecnológicas, não entendeu tendências comportamentais. E, cara, se você não entendeu tudo isso, fica difícil você conseguir ter uma discussão com os outros atores que vão fazer o produto acontecer. Então, a ideia do pensamento sistêmico que eu estava quebrando é, galera, fazer UX não é só olhar para o usuário final do produto. Você tem todo um ecossistema do lado para que você construir um bom produto para um usuário final, você precisa entender tudo que está ao redor para fazer sentido, tá? E aí eu acho que aí entra um pouco o nosso papel humano para fazer isso acontecer. Claro que a AI pode acelerar esse processo, né? Então, essa ideia do pensamento sistêmico é beleza, quanto mais barata fica a execução, mais valiosa torna a nossa capacidade de entender o ecossistema ao redor. E aí, sozinho não vai entender o ecossistema com a nossa interpretação humana. Ela pode acelerar a busca de contexto, ela pode acelerar a busca de informação, o entendimento de determinadas regras de negócio, mas a leitura de cenário aqui, ela, cara, é um potencial humano ainda não tão explorado, na minha opinião, entendeu? Então, o nosso trabalho, no sentido de fazer produto, a gente tem várias coisinhas do lado, que é entender o modelo de negócio, né? Cara, como é que é os modelos de negócio, né? Aprender design bate muito nesse, cara. Tem cursos de estratégia que falam para você entender, cara, como é que o teu produto ganha dinheiro. Não adianta a gente trazer uma ideia muito mirabolante e aí a galera de negócio lá, pô, Douglas, valeu, né? Mas assim, da onde a gente vai? Como é que a gente vai pagar essa conta? Como é que a gente vai pagar esse almoço? Não tem almoço grátis, galera. A gente faz produto para gerar receita, para gerar retorno para negócio, para pagar os nossos salários. É assim que funciona a roda. Então, a gente entender o modelo de negócio é fundamental. Claro que a gente pode ajudar a questionar, ajudar a construir o modelo de negócio, ajudar a evoluir, quais são os incentivos dentro do modelo de negócio, dentro da empresa, como é que essa empresa incentiva os resultados, como é que é o desenvolvimento das pessoas conseguirem ofertar aquele produto, né? Então, assim, eu trabalho, por exemplo, numa empresa de assessoria financeira, eu preciso saber quais são os incentivos do meu time de gestão é, de assessoria. Quais são os incentivos para ele ofertar mais o produto? Por que que ele não está ofertando mais? Como é que funciona? O que é que eu preciso melhorar na experiência para ele ofertar mais? Né? Quais são as questões culturais dessa empresa que a gente precisa entender? Onde ela se posiciona? Como é que são as parcerias delas? Como é que são os stakeholders que a gente atua, os diretos e indiretos? Como é que eu entendo o que é o stakeholder que é diretamente impactado por aquilo que eu faço e quais são os interesses dele com esse projeto? Faz parte, né? Sei que essa parte aqui não é a parte mais glamourosa e nem gostosa de fazer produto, mas, cara, sem isso a gente não faz bons produtos, né? Quais são os comportamentos que a gente precisa entender? E quando eu falo de entender comportamento,
É não só entender o comportamento do usuário, entender o comportamento de quem vai te ajudar a colocar aquilo de pé, quem vai influenciar aquele processo acontecer, né? É, então, cara, pegando aqui o meu contexto, por exemplo, só para dar de exemplo para vocês. O AI consegue desenhar uma tela de investimentos? Tu dá o comando para? Consegue, concorda? Vai lá, dou o comando, fala, cara, desenha uma tela de investimento de fundos, de ações internacionais para mim aqui, com algumas boas práticas que eu posso trazer para ela, usando o meu design system. Acho que a Mariana comentou, putz, se não tiver no meu DS, deu ruim, eu vou levar esporro, blá, 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 blá. A galera nem vai olhar para o restante, né, Mariana? Tipo, aí consegue fazer uma tela de investimento. Mas como é que a gente, junto com a AI, entende algumas coisas que estão intrínsecas ao negócio? Como é que eu resolvo o medo de investir em dólar dos brasileiros? Aí não resolve só, entendeu? A gente precisa estar imerso dentro do contexto, a gente precisa estar imerso dentro da indústria, a gente precisa estudar a indústria. Como é que eu resolvo a relação entre assessor e um cliente? Como é que eu gero confiança dentro dessa relação? Como é que eu trabalho os incentivos tanto para o assessor quanto para o cliente ganhar confiança? Tem outro elemento também que aí não, mas tá na Ambev aí, mas a gente também deve ter um baita regulatório. Cara, toda indústria tem regulatório, galera. Eu trabalho, sei lá, investimentos internacionais, eu trabalho com o regulador americano. Então, o regulador americano, ele, cara, ele tem as boas práticas de como a gente deve trabalhar os investimentos. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, tem regras. Eu preciso estar imerso, eu preciso entender isso. Claro que a AI hoje pode ajudar. Isso que eu estou fazendo é ilegal segundo o regulador americano? Pode, se ele conhecer o ecossistema. Então, ele acelera, mas a gente precisa saber fazer as perguntas porque a gente está dentro do contexto. Como é que eu entendo quais são os objetivos de negócio daquele produto? Então, entende que a AI ela é ferramental para essa nossa capacidade de entender todo o processo sistêmico que está ao lado. É isso. A gente, como humano, como a nossa leitura humana da combinação dessas informações, hoje ficou muito mais fácil a sintetizar, a criar conexão, a questionar aquele posicionamento estratégico. Ficou muito mais fácil. Eu adoro, porque eu pego um bilhão de informação e começo a dar uma viajada. Mas se eu não tiver o conhecimento desses contextos aqui, não tiver a sensibilidade desse contexto, eu não vou conseguir resolver o problema de maneira sistêmica. Então, essa combinação é o que não, é o que a gente tem que se aproveitar. Pode fazer uma tela de investimento? Pode. Mas se a gente não ajudar a dar todos esses contextos para fazer a melhor tela de investimento para a Evelyn, para o cliente que a gente atende, a gente não consegue resolver o problema de maneira única, de maneira clara e só do jeito que a Evelyn poderia resolver. Então, entende que tem vários outros aspectos sistêmicos aqui, né? Então, o trabalho do design passa a ser enxergar as conexões. Aqui, normalmente, no curso, eu só falo de usuário, negócio e mercado, que é normalmente que eu falo. Para montar um ponto de vista, tem usuário, negócio e mercado. Mas várias outras as coisas estão ao redor. Tem o usuário, tem o produto, tem o negócio, tem o mercado, tem a tecnologia, tem o regulador, né? Tem a regulação acontecendo. Então, tudo isso faz parte da equação do nosso trabalho, né? É, então, de novo, voltando ao início do racional. Acelera a execução. Mas tem todo um ecossistema, tanto de fundamento que eu comentei aqui, como de fazer tudo isso que fazer sentido no final para a gente tomar as decisões de intenção que a gente tem. Então, acho que essa parte, para mim, é a parte mais gostosa do trabalho, do sentido de, puta, o que eu estou fazendo faz muito sentido, porque eu consegui conectar todas essas lógicas aqui para contar uma história com a intenção que eu quero entregar, que tira um pouco daquele estigma de designer só fazem tela. Por isso que eles não terão mais trabalho, não é isso? Se a gente está se colocando nesse lugar só de fazendo só tela, de fato a gente não vai ter mais trabalho. Porque se a AI está substituindo, entende o racional? Então, assim, não é isso. Não é fazer a tela. A tela é importante, é fundamental com todo o restante que tá composto aqui, né? Alguma pergunta?
O que vocês querem fazer? Eu vou fazer um fechamento aqui mais de conclusão e algumas dicas que eu queria trazer para vocês. Acho que eu posso falar um pouquinho também, que eu acho que todo esse processo de IA e como desenvolve, eu acho que é mais uma opinião também pessoal, é entender como que está a maturidade de IA dentro de onde vocês estão, né? Então, dependendo, É, vocês estão fazendo um processo onde está muito recente, e aí traz um pouco, igual a amiga comentou ali, de interface, de design system, etc. Então, talvez o produto mesmo, a empresa como um todo, está numa maturidade menor do que você está propondo. Então, quando verdade. você consegue trabalhar para atingir vários níveis de maturidade, de produto, de consistência, acho que isso é um ponto mais chatinho também, igual a regulação ali que o Rogério comentou, mas que é bem interessante. É, faz sentido, porque aí você não queima etapa, né, Márcio? Tem que tomar É, cuidado de. Isso que o Márcio falou é fundamental, porque assim, galera, às vezes tem uma coisa que não vai encaixar naquela peça por conta daquele momento da empresa. Já aconteceu várias coisas aqui, sei lá, vou dar um exemplo mais bobo. A gente. Eu recentemente montei um time de dados aqui na Evelyn, dentro da minha estrutura de produto. Se eu tivesse montado esse time de dados há 2 anos atrás, ele não teria gerado valor, dado o momento, dada a cultura que o negócio estava atravessando. Só que a gente montou no momento onde, de fato, a empresa começou a entender o valor dessa estrutura, entendeu? Então, isso que o Márcio falou é fundamental. Assim, não adianta, tipo, a gente imaginar, sei lá, que empresas mais modernas no Brasil, sei lá, talvez Nubank, Quinto Andar, iFood, que tenha mais infraestrutura, tenha mais investimentos, de repente aquilo vai funcionar. Mas o segredo é, de fato, assim, puta, eu posso ter o Nubank como referência, ou alguma empresa como referência, mas como é que eu chego lá através de passos para que essas pessoas consigam entender onde eu vou chegar? Não, a gente queima etapa, né? A gente quebra o laço de confiança, né? Boa, vou fechar aqui, aí, enfim, a gente abre aí para perguntas finais, quem quiser trocar uma ideia também, super aberto. E aí que, cara, mais conclusão mesmo, então, assim, é, a ideia é que, de fechamento aqui, que esse design do futuro, ele não vai ser somente avaliado pela capacidade de gerar, de criar interfaces, né? E aí eu brinco, como eu falei lá no início, não é só o design do futuro, eu acho que se em algum momento a gente caiu naquele lugar, tá tudo bem, faz parte, mas vamos, cara, levantar a cabeça e é esse lugar que a gente tem que se colocar. A gente é criadores de narrativa, a gente é criadores de história, a gente é criadores de experiências com marcas. Não é só botar botões na tela e falar, puta, cumpri meu papel aqui. Muito mais, é muito mais divertido. A gente tem que levantar a cabeça e falar, puta, estamos vendo um momento muito legal. Como eu acho que o Márcio comentou e outras pessoas comentaram aqui, claro, tem que ter esse cuidado. Puta, tô começando agora, como é que tá os meus fundamentos? Quais são as minhas referências? O que que eu preciso estar ainda exercitando, mesmo nesse momento onde as coisas estão diferentes como estavam um tempo atrás. Vai ser cíclico, né? Sei lá, 10, 15 anos atrás a gente usava o Photoshop, agora o Photoshop vai estar no museu, cara. Você tá até brincando com um amigo meu, cara. O Photoshop deve estar no museu, assim. Era uma ferramenta que, quando eu comecei minha carreira, a gente usava para fazer interface. O Márcio deve ter passado por isso também, né? Fazer interface com Photoshop, tu olha assim e fala, porra, faz sentido fazer. Faz sentido fazer. A gente fazer interface com Photoshop, que era uma ferramenta de tratamento de imagem, galera. Assim. A vida foi muito mais difícil, agora tá muito legal. Então aproveitem nesse momento, se divirtam, assim. Então, assim, o que também não significa, e é uma coisa que eu gosto de deixar muito clara, a AI proporciona fazer telas. Isso significa que é menos importante? Não, não significa. Significa que a gente tem que ter um critério, tem que ter um julgamento, tem que ter escolhas muito mais redondas, né? Porque a gente cai numa armadilha, não, puta, a AI faz agora essa é a parte mais importante, menos importante do trabalho. Não, 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 não. Não é isso. Não caiam não voltem para um lugar que é um lugar ruim. Continua a construção, a produção sendo fundamental. Ela tem uma outra técnica, ela tem um outro jeito de fazer. Então, a gente tem que continuar evoluindo em formular problema, tomar boas decisões, conectar os sistemas de uma maneira que faça sentido
ser o direcionador, né? Gerar essa direção que a gente quer. E aí um trabalho que eu tenho pensado bastante é a gente vai ser, cara, quase que coordenadores e diretores criativos da inteligência artificial humana, sacou? É isso que a gente vai fazer. A gente vai coordenar. Eu brinco que tipo, é como se a gente começasse a ter empresas sob nossa responsabilidade, né? Começar a ter tipo, como se fosse uma mini agência, mini estúdio sob nossa responsabilidade. Eu vi um vídeo tava vendo uma palestra na XSW lá no YouTube. A galera tava mostrando o make-off, eu vi um vídeo de um senhor, 60 e poucos anos, encontrou a galera no restaurante, o cara produziu um filme, tem quase 70 anos. Ele tinha um roteiro na cabeça e ele conseguiu construir um filme, galera, assim. É muito massa isso. É um senhor de 60 e poucos anos, onde, cara, com as ideias que ele tinha, com o ferramental disponível, ele construiu um curta-metragenzinho muito legal. Ver se acha esse vídeo, compartilho com vocês, muito legal, assim. Então, pô, olha que da hora, assim. O cara tinha um estúdio na mão, né? Então, o poder é muito forte. Então, assim, para resumir, a AI não tá diminuindo a importância do design. Ela está acelerando o gargalo que a gente tinha no passado, que o Douglas comentou. Nosso gargalo, ela não está reduzindo a importância, está acelerando o gargalo de execução e ela está aumentando ou revivendo ou renascendo a importância do pensamento que a gente tem em cima que a gente está construindo. Então, essas coisas não estão separadas. Igual lá, quando a gente faz a brincadeira do forma e função, né? Eu gosto de falar função e forma, porque para mim a função vem primeiro, a forma vem depois. Essas duas coisas, os melhores produtos que a gente usa tem essas duas coisas combinadas, forma e função. Ela faz muito sentido, ela tem uma forma que é encantadora, né? Ela tem um jeito, puta, que é tão bem pensado, é tão especial que pra gente faz muito sentido, tá? Então, eu acho que para fechar é isso, assim, a execução ela está sendo comoditizada, então, cara, todos terão acesso às mesmas ferramentas. A vantagem competitiva está migrando da produção para o julgamento. Então, é isso que eu falei, cara, a gente tem que aumentar a nossa capacidade de julgar e de questionar aquilo que é importante. E o pensamento sistêmico ele não é mais opcional, né? No curso eu faço bastante, é, é, levanto um pouco essa bola porque não é opcional. A gente está com a faca e o queijo na mão para continuar construindo essa lógica para a gente também não ficar com conflito sobre as possibilidades. Eu acho que as possibilidades elas estão em elas são melhores, né? Eu acho que o Douglas comentou ali sobre o hype da AI. Cara, não vai passar, vai ficar o hype e a gente tem que se adaptar. É isso. Assim, a gente não tem que esperar o final do hype, a gente tem que aprender como é que a gente trabalha com esse hype que pode ser longínquo, né? Assim, então, as perguntas que a gente tem que fazer é, cara, como é que a gente está construindo, o que a gente deve construir e por quê, né? Então, eu acho que termino aqui. Eu trouxe algumas dicas legais, tem vários conteúdos legais, mas eu tenho gostado bastante do que o Ethan, lá, que é o CGO do Nubank, tem postado. Tem feito uns posts bem interessantes no LinkedIn. Eu separei três que eu gosto muito, que tem muita relação com o que eu estou falando. Tem esse daqui que ele fala sobre essa questão do nosso poder de questionamento e julgamento, né? Daquilo que faz sentido, daquilo que de fato entrega valor. Acho que é legal depois vocês darem uma lida. Infelizmente, quem tem um pouco de dificuldade está em inglês, mas hoje também com a AI a gente consegue traduzir fácil. Tem esse outro que eu gosto muito, que ele fala, cara, sobre o nosso poder de conseguir entender o que é bom e o que é ruim. Isso aqui é muito legal, né? Porque é isso que o Márcio comentou, cara. Eu tenho AI, mas quais são as minhas referências? O que eu sigo, né? O que é bom? Separa o que é ruim? Por que é bom, né? O que tem de essência dentro do bom, né? Porque o cuidado que a gente tem que tomar, cara, eu acho feio, fulano acha bonito. Não é isso. Tudo tem essência ali. Então, é, isso que ele fala, acredito muito, que é, cara, o gosto não é o que não pode, né? Não é o que não muda dentro desse processo, né? Então, a essência do fundamento, vocês percebem que fica voltando, né? Nosso poder de julgamento, o nosso gosto que não pode mudar porque é mais fácil fazer. E tem esse outro artigo que eu gosto muito, que ele fala sobre as dimensões
de um produto que é muito legal, produto que as pessoas amam. Então, essas três coisas, elas não mudam dentro do fundamento que a gente tem que aprender. E AI, para mim, é igual martelo, cara, é ferramenta. Não é, não é, não é o princípio, né? Então, eu acho que é isso, galera. Queria ouvir vocês aí mais um pouquinho. Quem quiser ainda conversar um pouco comigo, deixar o espaço aberto aí. Perguntas, não perguntas? Oi, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Oi, Ingrid. É, hoje, nesse mundo, né, você comentou que a produtividade, né, está virando commodity. Então, a nossa profissão, que antes era vista como só fazer telinhas, que as pessoas já achavam que era fácil, hoje elas tendem a achar ainda mais fácil, né? Porque todo mundo consegue fazer em cinco Boa. minutos um protótipo. E muitas vezes também confundem essa facilidade para construir um protótipo como automaticamente tornar um processo ou a construção de uma solução mais Boa. rápida, né? Então, em vez de eu levar um mês, eu deveria levar 2 horas, porque eu consigo construir um protótipo em 2 horas. Como que a gente consegue defender dentro desse ponto de vista de eu preciso pensar a solução, construir o meu racional, usar o meu pensamento crítico, conhecer o negócio, para essas pessoas que não conseguem necessariamente compreender a importância dessa parte do processo como algo que talvez leve mais tempo de Aham. amadurecimento, seja mais complexo realmente, sem esse apelo, entre aspas, visual que o protótipo ajudava a gente a defender antes. Sim. Boa. Ótima pergunta, Ingrid. Eu acho que tem vários lugares que a gente pode chegar, assim. Eu acho que uma brincadeira que eu faço é assim, o iPhone não tornou todo mundo bons fotógrafos. Na maioria das vezes a galera tira péssimas fotos, né, assim. Então depende do qual, o que que a gente está querendo resolver, assim. O que a gente tem que tomar cuidado é que uma vez que ficou fácil produzir e a gente pode terceirizar tudo para questões mais estatísticas, pode ficar tudo igual, sacou? Então o que que a gente quer? Como é que a gente se diferencia no meio da multidão? Eu brinco que, assim, por exemplo, quando você pega marcas de luxo, como é que as marcas de luxo se diferenciam? Porque a bolsa é desenhada pela Ingrid Santana, a designer Ingrid Santana, que tem um puta de um craft, que tem um puta de uma escolha de material, sacou? Claro que vai ter o lado sorvete sabor baunilha. Tá tudo bem, tem nada de errado ter o sorvete sabor baunilha. Mas sorvete sabor baunilha vai se diferenciar, saca? Então, não tem resposta certa e errada aqui. Depende aonde a gente quer chegar. Porque a minha pergunta que eu tenho feito é, puta, vai ficar todo mundo igual. O Design System já fez pouco isso com a indústria, tá? Todo mundo falou, vamos fazer os design systems sem fazer um system sem ter design bem acabado, sem ter design bem refinado, sacou? Então a gente tem que tomar cuidado de não chegar num lugar onde ficou tudo igual e eu não consigo me diferenciar no meio da multidão. Para se diferenciar no meio da multidão, tem que ter aspectos artesanais, aspectos que te diferencia. Cara, quem é a Ingrid? Qual a identidade da Ingrid? Como é que a Ingrid se diferencia, sacou? Então, assim, é um processo de construção, mas é um processo de saber o que que eu quero com isso. Quero competir, quero ser mais um, quero ser o único, quero ter propriedade sobre isso, quero ser o líder desse segmento, quero ser o dono desse segmento, sacou? Então, acho que a diferenciação ela vai estar nesse lugar aí. Eu não tenho uma resposta, tá? Se eu tivesse, eu nem estaria aqui. Estaria em outro lugar. Entendeu? Assim, então, Boa, mas perfeito. é Obrigada. um pouco do que eu penso, tá? Acho que essa tua pergunta é ótima. Difícil de responder. Mas espero que tenha pelo menos bagunçado um pouco a tua cabeça aí. Com certeza, valeu. É, aliás, eu acho que a Ingrid foi da minha turma, se eu não me engano. Da turma Ah, Ui. 7 boa, do design. boa. Acho que, mas enfim, uma coisa até que conecta com um pouco que o Márcio puxou aqui, em questão da mão do chefe do design ali. Quando a gente está trabalhando com IA, é mais uma pergunta mesmo, como você consegue lidar ali no dia a dia? De tipo, a gente tem muito essa questão de saber parar quando está iterando. E quando
a gente está utilizando o IA, como que a gente sabe ali, tipo, beleza, a gente já conseguiu o que precisava da IA e bora continuar o nosso processo? Como que você avalia isso, sendo liderando alguém ou seja, Hum. utilizando no dia a dia? Ah, cara, eu acho que para mim não tem separação, entendeu? Assim, no final não importa quais são os recursos que você está utilizando, se o resultado é bom, entendeu? Por isso que o lance do processo é assim, não tem, para de usar AI e agora usa um outro jeito. Não tem isso, entendeu? Tem assim, tem momentos eu brinco que design nunca acaba, design nunca tá pronto. Essa é a primeira coisa, tipo, pra mim nunca tá pronto. Você acorda outro dia e fala, putz, isso aqui poderia ser melhor, isso aqui poderia ser melhor, isso aqui poderia ser melhor. É infinito. Obviamente, você tem que tomar decisões dentro de ciclos para que você aprenda, melhore, aprenda e melhore. Então, tem que tomar cuidado com essa gestão. Mas eu acho, Douglas, que eu não vejo essa separação. Para de usar AI, não use AI. Doesn't matter. Se você chegar com um resultado bom aqui, cara, não importa se você usar o Cloud misturado com Figma Maker, entendeu? O que importa é como você vai fazer esse emaranhado acontecer para um resultado interessante, assim. Então, eu cheguei num lugar eu sofri muito para chegar num lugar, não sei se tem outras pessoas que lideram o time aqui, que eu não, foi difícil para mim, eu não me meto no processo, eu quero saber do resultado. Se o resultado for bom, doesn't matter, entendeu? Porque se eu me meto no processo da Ingrid, como ela trabalha, cara, a Ingrid de repente vai trazer um jeito diferente. Eu vou meter no processo dela, eu não quero que ela siga o meu, entendeu? Então, é isso que eu tenho me policiado fazer. Acho que eu cheguei num momento mais tranquilo de não fazer, de se meter no processo. Show. Então, complementando, então, assim como a gente utiliza no processo de iteração, quando você chega numa resposta ali que provavelmente não seria outra, seria tipo seu output final, né? Tipo, beleza, a gente segue esse caminho porque acho que não seria de outra forma, digamos assim. Exato. Acho que você tem que tomar a decisão de macros, assim, não ficar satisfeito que está pronto, entendeu? Acho que é um pouco disso. Beleza, obrigado, Rogério. Imagina, imagina. Pessoal, mais alguém? Boa. Acho que era isso. Queria agradecer vocês. Obrigado pelo tempo, ter me aguentado aqui, escutado esse tempo. Super feliz de estar aqui com vocês e espero ter contribuído, aí, enfim, de alguma forma, a cabecinha de vocês.